Oi, Aline, Carol. Ainda tava aqui sem saber se já tinha entrado. Vamos ver se Camila consegue entrar. Tem tanto tempo que eu não faço live. Oi, Fábio. Que eu não tava nem achando lugar. Sou muito tecnológica, gente. Muito maravilhoso. Cadê Dona Camila que não chegou? Oi, Manu. Time Caju em peso aqui, hein? Oi, vó. Minha avó também entrou. Tô meio perdida com esse negócio aqui. Tá, apertei certo agora. Oi, Marta. Esperando Dona Camila. Ingrid. Galera entrando. Oi, Bel. Espera o partner, entendeu? Ah, partner chegou. Que bom, partner. Pensei que tinha me abandonado. Como é que é? Eu tenho que te chamar ou você... Quando você fizer a transmissão com outra pessoa... Acho que é isso. Adicionar. Pode ser, pode ser. Os dogs sempre... Ai! Funcionou? Caraca, meu! Funcionou! Que emoção! Que emoção! Como assim? Calma aí, deixa eu botar um filtro, porque eu não preciso. Ah, que lindo! Assim funciona? Não, não dá. Domingo, passei o fim de semana trabalhando. Parecia assim, domingo, fim do dia já, é as trevas. Ah, Pedro! Ué, eu não tô mais vendo nada. Jesus, não sei mais usar esse negócio. Esse negócio tá muito moderno, muito longe do Instagram. Tô prendendo os dogs, a outra. Cadê a Olga? Nem vi, não aparece. Não, a Manu escreveu que eu tô prendendo Manu. os dogs. Tem dois aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, eu acho que tá. Eu tô te vendo, né? O pessoal tá nos ouvindo. Daí. Tô emocionada que funcionou. Eu também. Olha, eu tô emocionada que consegui abrir a live, porque eu fiquei aqui uns 3 minutos tentando achar, mas eu falei, não, eu sou guerreira, eu vou conseguir, entendeu? Não é possível, eu não vou precisar pedir ajuda logo no início. Aos universitários. E aí, pessoal, bom domingo. É, tá diferente, né? Eu não Eu sei notei porque não aqui aparece também. pra mim nos comentários. Mas enfim, eu acho que tá tudo Tá me certo. ouvindo bem? Eu tô, e você? Tá com um pouquinho de eco pra mim, mas diminuir um pouquinho o volume. Vamos ver Você se quer que melhora. eu não vou colocar o... Eu não posso botar o fone porque eu estou carregando o telefone, entendeu? Só tem um buraco só, é uma coisa ou outra. Lucas Eu não posso entrou. colocar o fone porque eu estou com uma gambiarra aqui. E aí, vamos vambora? então? Vambora? Tem um pessoalzinho aí que já Tem a conhece de galera do mim, time né? Caju, tem uma galera que não é do time Caju. Time Caju? E o que se trata o time Caju, doutora? Aliás, vamos fazer uma pausa Hum, no início para parabenizar os médicos pelo dia verdade. deles. Eu ainda não tive a oportunidade de postar aí. Tenho grandes médicos que eu admiro demais. Hum, amigos e colegas, quer Amigos dizer, e né, com quem a colegas. gente trabalha que É. fazem uma Então, grande a gente diferença pode nas contar. nossas vidas. Pois é. É, exatamente. Bom, Bom, então, iniciamos. Que acha? iniciamos comentando aí do que se trata aí. Pois Vamos fazer o a histórico. gente acabou recebendo algumas mensagens, né, assim, de pessoas que não conheciam a gente, perguntando, né, o que é esse time Caju, o que é a supervisão, como é que funciona. E aí, na verdade, eu falei, bom, vamos inclusive aproveitar o ensejo e falar como que surgiu. A gente nunca falou isso, eu acho, na verdade, aqui no Instagram, né? E a supervisão, né, a nossa supervisão, da Camila e eu, que a gente chama de Caju,
acabou surgindo por uma necessidade, na verdade, né? Não foi algo, a gente já, a partir, né, desde fevereiro de 2019, a gente começou a se falar aqui pelo Instagram, a partir do curso do Ítalo. A gente não foi da mesma turma, mas acabou se conhecendo. E, enfim, a gente começou a trocar figurinhas e perceber que a gente tinha um olhar para a clínica muito parecido, né? E aí, enfim, as conversas vão e vêm, e surgiu um grupo de estudos, né, que a Camila ia à frente. Eu me lembro que eu estava de férias, né? Eu não conseguia aparecer, estava em Portugal. E as reuniões, eu falei, gente, mas não dá madrugada aqui. Mas assim, a gente chegou a ter algumas reuniões naquele grupo, que era mais um grupo de estudos. Só que acabou surgindo uma demanda, né? As pessoas Um grupo de estudos, né, do conteúdo ali que a gente tinha adquirido através do curso presencial do Ítalo, né? Sim. E aí a gente, na verdade, as pessoas começaram a aparecer com demandas da clínica mesmo, né? E por alguma razão nos procuravam, né? A você e a mim. E acabou que foi virando um pouco, quase uma supervisão aquele grupo, e a gente vendo assim a procura das pessoas e a necessidade das pessoas, a gente acabou falando, vamos tentar fazer um grupo de supervisão, vamos ver se dá certo, como que funciona isso. E, enfim, e aí a gente... Foi assim que surgiu, né? Em fevereiro, a gente criou o primeiro grupo, que é o G1, nosso amado G1, são as veteranas. E que aí acabou que já teve gente que saiu, já teve gente que entrou. Tem G1 aí assistindo, pelo menos chegou a entrar. Tem G1 aqui. E aí, assim, na verdade, então foi muito a partir disso, né? De onde vem, né? Como que isso aparece, né? Muito a partir da necessidade. E acaba que... Porque lembra, na época do nosso grupo de estudos, a gente acabou, né? Uma das demandas acabou se tornando um grupo de discussão de caso em conjunto, né? Sim, isso. E aí, enfim, aí chegou uma hora que a gente começou a perceber que existia uma demanda por conseguir integrar, né? Articular todo aquele conhecimento que a gente tinha adquirido no curso do Ítalo, né, com a prática clínica mesmo, né, que a gente tem a experiência aí de alguns anos de clínica e conseguir trazer esse conhecimento novo e pôr em prática mesmo, né, porque era muito incipiente, a gente tinha acabado de entrar em contato e como a gente logo no começo, né, a gente fez logo no começo o curso, né, no começo do ano passado, já vai fazer quase 2 anos que a gente tem utilizado esse horizonte novo, né? E tem funcionado muito bem. E aí, a partir dessa demanda do pessoal também, enfim, de fazer essa articulação com a prática e das diferentes linhas, né? Sim. Porque a gente tem, e é muito lindo isso, né? Que a gente tem no grupo de supervisão pessoas que vieram de escolas de psicologia diferentes, né? Com definições de homem diferentes, né? Com um olhar diferente. E a gente percebia, né? Você lembra disso, né? O pessoal procurando com uma certa angústia. Eu me lembro, inclusive, tem uma colega nossa, né? Que foi muito legal a nossa conversa que a gente teve, particular, a respeito justamente dessa angústia, né? Do que fazer com o conhecimento ali da escola específica que eu tinha, né? Na qual eu tinha atuado ao longo de uma vida ali na clínica. E porque uma das coisas que a gente deixa muito claro, né, Ju, é o impacto que a gente teve na nossa vida, nosso olhar para a psicologia a partir daquele curso lá no ano passado, né? E como isso, inclusive, reacendeu na gente a esperança. E a gente tem muito, né, com os nossos colegas psicólogos, a gente compartilha muito disso, né? Poxa, uma esperança de uma clínica muito humana e muito bem alicerçada, né, na vida real. Naquilo que de fato é o homem, né? Não fragmentada como a gente acabava vendo, né? Com as diferentes escolas. E aí, né? Você também recebeu esse tipo de demanda, né? Das pessoas. Como é que a gente faz isso, né? Eu tô angustiada porque eu sempre fui de um jeito, eu sempre atuei de um jeito. E como trazer isso? Tudo bem? E como trazer isso para a clínica desse modo novo, né?
Sim. E aí é interessante, né, Cá, que a gente tem até tido algumas conversas, né, ultimamente nos nossos grupos de supervisão, que é um pouco assim, aí o que que acontece? A gente vive hoje, a gente, você fala, eu falo também, né, num métier em que parece que, assim, de algum modo, seja para um lado ou para o outro, seja para cima ou para baixo, as pessoas parecem que sempre estão buscando se colocar numa caixinha, né? E assim, e aí eu acho que é bem. Eu posso falar de mim, mas posso falar de você também, né? Do tanto que a gente já se conhece. Mas assim, eu tenho uma verdadeira coceira de rótulo, assim, de me colocar numa caixinha como se eu fosse aquilo ali limitado. E ponto. Até porque eu entendo, e aí isso tem muito a ver, né? E você também do mesmo modo, mas isso tem muito a ver com a pegada da nossa supervisão, que assim. Não importa, né? Assim, se eu estou dentro de uma caixa, então eu só consigo ver aquele universo. Então isso é muito limitador. Se a gente fala que a gente tem que ter uma visão ampliada de ser humano, então é todo o oposto disso. E a gente vê que as pessoas vão chegando, né, assim, com algumas questões, algumas angústias, assim, muito do tipo, não, mas então isso aqui não pode. Não, porque então isso aqui não sei o quê, né? Com um peso muito grande. E eu falo, gente, assim, eu acho muito engraçado, né? Porque a gente na supervisão, assim, conversa, tem dia que, sei lá, tem dia que o que aparece é a psicanálise, tem dia que o que aparece é a logoterapia, tem dia que o que aparece é a TCC, algumas técnicas que vão ajudar naquele momento. Mas, assim, não importa. O ponto é, se a gente, o terapeuta, não tem um olhar não consegue olhar com essa visão ampliada para o outro, para o paciente, né? Então nada é feito. Eu posso ter. Agora que eu vi que eu tirei o anel para lavar a mão, esqueci de botar. Eu posso ter. Tipo, muito relevante. Eu posso ter a melhor técnica. Só tanta gente aqui, só tanta gente. Estou aqui na reunião. Eu posso ter, tipo assim, a melhor técnica do mundo na mão. Mas se eu não olho para o outro como um ser humano, não vai acontecer nada. Nada. Né? E aí até daí o Daniel história, né? escreveu... Não sei se você viu os stories do Daniel, acho que foi de ontem ou de hoje, já não sei bem, que ele escreveu alguma coisa que tinha a ver com isso, eu até printei, mas que eu falei, gente, parece que sou eu e a Camila falando na supervisão, assim, igualzinho. Até mandei um inbox para ele brincando. Falei assim, isso é plágio. Isso é plágio, vou bater na tua cara. Ele morre de vontade de ir lá, esse é o negócio. Mas, ele quer ficar ouvindo, mas não vai. Não vai, pois é. Mas assim, o que acontece é que, né, as pessoas perguntam assim, o que é que tem, né? O que é que tem de diferente? Como que é, né, a supervisão de vocês? E aí, eu acho que passa sempre por aquilo que a gente fala, né, que é uma supervisão clínica, até porque é aquilo, né? Eu sempre digo, cada um de nós, cada ser humano tem uma expertise, assim, né? Ali tem aquilo que é o seu ouro, digamos. Eu acho que a gente acaba casando muito bem assim, o trabalho juntas, porque a gente realmente é da clínica. Né? Assim, eu, por exemplo, eu gosto da aula, enfim, tudo mais. Mas, assim, sei lá, se não existisse mais nada nessa vida, sabe, assim, e eu tivesse que fazer uma única coisa, eu certamente escolheria morrer fazendo o que eu faço, sabe, assim, acompanhando pessoas, estando com outra pessoa na minha frente. Para mim, isso faz, assim, tem a ver com o meu lugar no mundo, com a minha missão aqui, ou seja, né, para mim é mais do que um trabalho, mas, assim, o fato é, a gente traz, né, nós somos o nosso próprio instrumento. Então, a gente traz muito na supervisão, e aí eu recebi essa pergunta na caixinha, até te falei, né? Alguém perguntou, nessa última que eu abri, o que é exatamente esse negócio da personalidade da presença que cura, ou, enfim, presença do terapeuta. E quando a gente conversou, né, combinando sobre a supervisão, sobre essa live, a gente falou disso, né? E esse é o nosso ponto central. E aí eu não sei, quer falar alguma coisa ou eu toco o barco? Você sabe que quando eu engato, né? Eu engato a sexta e vai. E a sanguínea sou eu, mas... Não, eu acho que cada um tem que saber o que é, vai ficar bem claro, entendeu? Né, uma das... Eu acho que a gente estava conversando mais cedo, né? Que é aquela coisa do...
que você falou agora, né? Se você pudesse, passaria a vida inteira, né, acompanhando pessoas e, quer dizer, vai passar possivelmente, se Deus quiser, né? E a supervisão também é isso, né? É Esse um, é é o... um, é uma oportunidade que, como eu sempre falo, é a menina dos nossos olhos, né? E nos é caríssimo, porque é uma oportunidade de estar acompanhando individualmente, embora em grupo, e são grupos pequenos, exatamente por conta disso, Sim. as pessoas, né? E muito proximamente, porque assim, quando a gente fala a personalidade e a presença, elas são importantes. Se elas são importantes, precisamos ter uma personalidade, uma presença tal que seja passível não, seja capaz de transformar em que tiverem ali, né, na nossa frente, como a experiência que a gente sempre refere com muita gratidão, né, que é a experiência que a gente passou lá atrás, né, com o nosso mestre. E, né, que foi o nosso mestre ali. E, né, a experiência de estar ali e aquilo, eu acho que, assim, para todo mundo e para a gente, por isso que eu acho que a gente acabou se dando bem também, porque veio à tona e ficou claro algo que a gente já sabia que era eficaz. Tanto que a gente sempre trabalhou nisso e continua trabalhando porque a gente não está pronta, né? Então, assim, a questão da presença e da personalidade, a gente entende que a terapia é o terapeuta, a personalidade do terapeuta é que transforma, que a gente aprendeu lá atrás com o Ítalo, e aí a gente tem essa gratidão aí, que realmente, bom, sendo isso importante, não basta a gente chegar e intelectualmente ou teoricamente analisar os casos e trazer uma resposta, bom, é assim. Não, também, faz parte do nosso trabalho, do nosso comprometimento, ajudar essas pessoas que estão sob nossos cuidados ali na supervisão a desenvolverem a própria personalidade para que possam ter uma presença tal que aquele que está diante delas consiga se transformar, Isso. né? E é aquilo que a gente também tem que fazer na nossa terapia e o que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? O mais bonito disso, né? Além de ser eficaz, porque a gente vê o resultado nos nossos pacientes, nos pacientes das supervisiorandas, e aí na transformação delas, que é aquela coisa que a gente andou ficando emocionada nas últimas supervisões, de ver ali o desenvolvimento, né, das meninas. E é o que a gente estava conversando mais cedo, que não é meramente um trabalho, porque a gente tem a graça de ter isso na nossa profissão. Não é meramente um trabalho que eu vou desenvolver ali skills, né? Que eu vou desenvolver competências para atuar no trabalho, né? São competências de vida, porque a gente precisa, enfim, se desenvolver enquanto pessoa. Então, a nossa supervisão tem esse aspecto como fundamental, né? Como base. Eu diria como base, exatamente. Como Como base. base. Acaba que, até por isso também, né, a coisa dos grupos pequenos, né? E até, né, assim, já para quem algumas pessoas perguntaram também, tipo assim, como que eu falei assim, a última oportunidade de entrar esse ano, até para conhecer, para, né, beber um pouco dessa água, se tem vontade, porque assim, esse ano foi um ano até experimental, no sentido, a gente fazendo com todo o compromisso do mundo, certamente, mas sabendo, né, fazendo uns ajustes aqui, outros acolá, porque a gente foi muito assim, uma necessidade, vamos ver o que acontece. E aí, realmente, algumas coisas vão ficando muito claras, né, pra gente. Né? A coisa para que exista isso que a gente traz, né? E as meninas que estão aqui e que estão ali já nos nossos grupos, né? Às vezes, né, a gente pega pesado, assim, né, modo de dizer. Porque, assim, o amor ele quer puxar para cima, né? Então, assim, se a gente diz que o que trata é a personalidade do terapeuta, não tem como eu só falar assim, ó, faz isso, isso e isso. Porque o problema não é o faz isso, isso e isso. O problema é quem faz isso, isso e isso. A pergunta não é o quê, a pergunta maior é quem. Quem é o terapeuta? Então, assim, os nossos grupos de supervisão, eles são, acho que, verdadeiramente, antes de tudo, um lugar de desenvolvimento das pessoas. Quer dizer, a gente se desenvolve primeiro pessoalmente para poder estar para outros. Né? E essa conversa, assim, ela é tão
importante e básica, né? Porque a gente vê, né, todo o tempo, né, de algum modo as pessoas falam em presença, em personalidade, em amadurecimento, né? Porque o que é uma personalidade amadurecida? É uma pessoa madura, né? E assim, eu ia falar alguma coisa, cara, me escapou. De novo, de manhã aconteceu isso. Ainda bem que você já está acostumado. Não, mas era importante, calma aí. Cara, não acredito, esqueci. A variada da Juliana esqueceu, né? O que você está dizendo? Que Isso, cara. a pessoa precisa ser, né? Para poder. Porque quem trata é o terapeuta. Né? É sempre assim, gente, não se preocupem. Eu sou um pouco normal, eu juro, um pouco. Só, porque se for muito, também perde a graça. Mas, assim, é a coisa do serviço, né? Que a gente falava mais cedo. Alzheimer, ó. Temos um médico aqui, ele vai cuidar de mim. Obrigada, tá? Doutora. É demência precoce. O meu Alzheimer é muito sério. Mas, assim, é a coisa do serviço, né? Que falar, né? O papel do terapeuta, o lugar do terapeuta, ele é muito mais do que o que a gente fala, mas é quem fala. Né? Então, assim, eu posso falar assim, né? Tá na moda, digamos, dizer, é muito bom que seja uma moda boa, né? Estar a serviço do outro. Tem muito tempo aí que eu, né, assim, mesmo, desde a minha formação do coaching, isso ficou muito, muito, muito claro, assim, para mim, né? Então, já tem alguns anos. Mas, assim, cada vez mais a gente vê isso aparecendo, né, no discurso das pessoas. E, assim, é muito bom, mas assim, o que é estar de fato a serviço de alguém, né? E isso é um ponto que todo momento, assim, a gente está trazendo assim, não só assim no Instagram, né? Mas assim, especialmente, porque coitada, eu não sabia nem apertar o botão mais da live, né? Tamanho. No Instagram tá com teia de aranha. Mas assim. Tive que limpar hoje para entrar. Nos espaços, né? A gente sempre está trazendo essa conversa e a gente não traz só no discurso. Quer dizer, o que acontece no nosso grupo de supervisão? De algum modo, a gente consegue ser essa pessoa, né? Essas duas pessoas para outros, para os que estão ali. E como um espelho, as pessoas conseguem perceber o que é isso. Porque não é só na fala, é na ação, é na atitude. Né? Então, eu estou aqui me lembrando, por exemplo, eu não me lembro, acho que foi o G1. Acho que foi, que eu estava lá no consultório, que numa situação lá, e que eu falei, olha, vamos fazer isso aqui, um exercício corporal que é muito importante. Não sei se você lembra. E eu estava bem ruim, eu estava assim, meio com a pressão baixa, eu falei, nossa, eu vou morrer aqui sozinha, tudo bem. Isso é estar a serviço de alguém, quer dizer, eu também trouxe em outro espaço, também, quer dizer, sempre a gente está dizendo que não é sobre as minhas necessidades, né? Não é sobre o que eu quero. Às vezes eu aprendi uma coisa muito legal e eu tô doida para usar com o paciente, porque eu achei que super funciona. Mas eu não posso estar querendo usar algo. Eu tenho que primeiro saber qual é a necessidade daquela pessoa. Senão não tem razão de ser. Então, assim... Se as meninas estiverem aí ainda, elas até sabem de cor as frases que a gente sempre fala a respeito disso, né? Tá bom, foi isso para quê? Isso. É isso aí. Mas isso que você está dizendo... Com que intenção, né? Com que intenção, né? Com intenção, exatamente. Isso que você está dizendo, né? Tem a ver com, né, quer dizer, estar a serviço, usar todo o conhecimento que a gente adquiriu, aquilo que está à mão, né? Porque eu aprendi uma ferramenta nova, ou seja lá o que for. Mas eu acho que o que você está falando diz muito da importância, da necessidade, e aquilo que a gente sempre responde através da supervisão, do estar presente, muito consciente de si, né, da dinâmica que está acontecendo ali, né, na terapia. Uhum. Ah. Essa daí pode fazer uma lista, né? Você presta uma atenção, sabe tudo. CDF, o pessoal CDF, ele da primeira pessoal fileira. Bom, o pessoal que a gente se orgulha muito. A gente se orgulha muito. Então, mas isso que você está dizendo, né? Aquilo que a gente falou antes, de você ter uma clareza, né, de algumas dinâmicas que vão ser fundamentais para você, de fato, estar presente de forma inteira, né, na relação ali com o seu paciente. E
Lógico, todo mundo tem um ponto cego. Então, até teve uma moça que me escreveu, eu acho que eu postei, perguntando sobre tá sem atender e se era importante a supervisão, se podia fazer supervisão. Assim, não, por favor, faça, é fundamental, sobretudo quando é de grupo, né? Porque você tem a chance de vivenciar, talvez não na sua pele, mas ali, né? É muito próximo, né? A supervisão de outro, que também é uma dinâmica terapêutica, né? Total. Nesse sentido. Eu acho que as meninas que estão aí. A gente escuta delas isso todo o tempo, né? Podem caso de, dizer sei lá, isso. Maria. Aí as outras. Nossa, já peguei aqui para 3 casos meus, isso vai servir, que não sei o quê. Tem gente que sai dizendo que, olha, isso aqui foi a sessão de terapia da semana. Não, mas o que você estava falando, né, né, quando a gente se torna, naquele momento, a presença, a personalidade, né, que... A estagiária. A Rafaela é a nossa relações públicas, entendeu? Vamos contratar, né? Paga propina, entendeu? E ela fala bem. É só isso, tá, gente? Vocês não, mas a Rafa já falei que quando eu faltava, eu contratava. Não, que você estava falando, né, que a gente se torna ali a presença, né, a personalidade, quer dizer, a pessoa tem, as meninas todas, né, porque hoje em dia são só meninas, todas meninas, a oportunidade de vivenciar na pele essa dinâmica da relação, que elas também, né, almejam ser, estão sendo, né, quando você vem de uma outra escola que tem um posicionamento diferente, né? Você tem bastante gente que vem da psicanálise e acaba se deparando com um mundo novo, né? De atendimento clínico. Então, assim, também é uma oportunidade de vivenciar isso e ter como referência, ter como repertório, ter na pele, saber como é que isso funciona, né? Então, assim, para aquela pessoa que pergunta, eu devo fazer, assim, é importante. Assim como deve investir em terapia, mas não tenho dinheiro para fazer o curso. Aceita a propina lá. É uma coisa de louco. Vai estar aqui em dezembro. É um grupo sério, tá, gente? A gente jura que é tudo muito sério, entendeu? Tudo muito sério. Não tem cachorro latindo. Não tem. Hoje estão quietos. Tá de olho aqui. Legal, isso aí que a Manu colocou também é bem importante. Tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Sobretudo na hora do espancamento. Na hora do espancamento é bom que tenha É muito bom ter um acolhimento do grupo para lamber as feridas, ajudar a lamber as feridas. Ai, gente, que horror. Não, falando assim, o pessoal vai sair correndo. Não se assuste. Não, a menina está dizendo, uma pôs coraçãozinho, não, mas é o que você está dizendo, né? É um lugar amoroso, né? Você pensa, é um lugar de desenvolvimento. Eu digo que é um lugar de desenvolvimento, mas o que a Manu escreveu é um lugar de acolhimento, e aquilo... Um lugar de escuta e de atenção, aquela coisa que eu sempre falo, né? Porque é um lugar amoroso e a gente não precisa falar disso. Não, aliás, numa barca a realidade está posto, né, digamos. Né? Porque quem está junto sabe a qualidade da... o que a gente sempre brinca, né? Elas têm lá os grupinhos delas, né? Mas, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente... Elas devem ter... É porque assim, né? A gente não pergunta. Mas você acha que elas devem ter os grupinhos sem caju, entendeu? Sem as supervisoras, é claro. Certo, só para falar mal da gente. Isso aí tá tudo nada, a gente é super legal. Elas não falam mal da gente. Não, mas é o que a gente sempre fala, né? Que a gente fica muito contente com o lugar que a gente criou, né? E é um engraçado que né? Tudo virtual, né? É muito louco. Mas a gente criou um lugar de acolhimento amoroso, de desenvolvimento que surpreende e emociona, né? E nos satisfaz muito de ver a coragem, a autenticidade, né, a verdade com que essas pessoas se colocam nesse espaço, porque são pessoas, a gente pegou pessoas, né, a gente teve a graça de ser
de ser colocada na vida de pessoas se colocarem na nossa mão, e são pessoas que a gente vê, né, em geral, sobretudo aquelas que estão e continuam, né, porque tem gente que está desde o, poxa, desde fevereiro. 2019. E, né, assim, é gente que quer se desenvolver para atuar com qualidade e com presença humana na clínica e na sua própria vida, né? Então, assim, é gente comprometida, é isso que eu acho que isso emociona, né? A gente vai vendo, a gente tem umas histórias aí que a gente sempre comenta, né? E as próprias pessoas que estão envolvidas, a gente fala para elas o quanto traz esse orgulho, essa satisfação de, pô, a gente faz parte do desenvolvimento dessas pessoas enquanto profissional, mas como gente. Quer dizer, é uma extensão da terapia, mas assim... É o que a gente faz na terapia, mas assim, né? Elas também sabem, né? São terapeutas, né? E é muito lindo ver esse... Por isso que a gente chama, né, o Team Caju, porque assim, poxa vida, é uma qualidade muito grande, né? E, sobretudo, porque uma das coisas que a gente quer colocar, né? É uma oportunidade, é um lugar seguro, é um lugar amoroso, e a gente faz questão de que seja pequeno para que a gente possa... de fato, criar esse ambiente de cumplicidade, porque as pessoas se colocam, isso que dá muita satisfação, elas têm a coragem de se colocar ali, olha, eu não sei, olha, realmente aqui é o ponto, aqui, putz, aqui pega... A gente, às vezes, né, falando um pouquinho de formato, sem expor ninguém, obviamente, mas assim, quando aconteceu num dos outros grupos, né, que a gente às vezes pontua, porque a gente percebe que tem algo ali pessoal, que é pessoal, e aí a gente traz, né, assim, tem algo, né, você não precisa falar nada aqui, né, porque se expor, né, não é que a gente, você vai ter que se expor aqui, não é isso, né, é um espaço cuidado, mas a gente fala assim, olha, isso aqui é para levar para terapia. Isso. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, tem tudo a ver, e ainda fala alguma coisa, ainda traz ali, quer dizer... Ainda traz. Isso é um negócio que não tem preço, a gente vê assim, a coisa acontecendo, as pessoas se apoiando e assim, se desenvolvendo de fato, né? Assim, nas últimas semanas, assim, né? Acho que a gente tem batido muito nessa tecla, toda semana, assim, acaba que a gente fala... um pouco disso, né, de como é incrível a gente ver a diferença, porque a gente sabe que isso é um processo, ninguém amadurece na marra, assim, nesse desespero, né, como eu sempre falo, né, parece que agora é um desespero de que para ontem eu tenho que ser uma pessoa mais madura do mundo. Gente, calma, sabe, assim, tipo, até outro dia tava, né, assim, lá ainda agindo com uma motivação mais imatura. Não é da noite para o dia que as coisas mudam, mas a gente tem que saber para onde quer ir, né? Porque é aí que a gente tem mais chance. Deixa eu ver que eu não vi. Eu também vi. Mas assim, e uma das coisas que você está falando, né, o desenvolvimento que a gente vê na qualidade do atendimento, em tudo, né? Da forma de trazer o caso, na forma de estar. E as pessoas percebem que a coisa mais... Putz, é lindo, né? A segurança, né? Às vezes você... Não fala nada, tá ótimo, continua. Só continua. E as pessoas vão se trazendo, né? Se colocando de forma mais segura e serena, né? Por quê? Porque, no fim, nossa vocação, nosso trabalho... nosso dar de si, né? Né? E a gente tem, né? Essa posição, né? De que a gente tem que fazer algo bem feito, né? Seja lá o que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com excelência, até porque, enfim, é a nossa vida. E se encaixar cada vez mais nesse papel, né? A gente vê a gente, porque não é que a gente seja, a gente sabe, a gente presta atenção, tem uma caminhada aí, né? Tem a nossa história, a gente tem, especificamente, nós duas, uma visão de clínica muito parecida, já visto as nossas reuniões, que a gente, falou da pessoa, aparece. Chegou, né? Muda o assunto, muda. Muda o assunto. Oi, Ju. Assim, a gente tem essa visão da clínica muito parecida, né? Tanto que as nossas reuniões concordo. Tem esse ponto. Teve um caso que a gente discordou um pouco na condução. Hoje a gente teve duas posições ali um pouco distintas, mas é engraçado porque
isso é uma grande riqueza, né, Cá, da nossa supervisão, que nós, apesar de termos assim um olhar para a clínica bem parecido, nós somos pessoas completamente opostas, eu poderia dizer, muito diferentes. Então, assim, é uma riqueza que... Daniel, não faça comentários. Hã? Está censurado. O quê? Falei para o Daniel não fazer comentários, que ele está censurado após essa sua fala. Que nós somos absolutamente opostas. Ok? Não, mas assim, você tem razão. As meninas devem perceber, né? Porque você é uma coisa meio que complementa, né? Isso. No próprio formato, porque elas não sabem, mas a gente não combina como as coisas vão ser faladas. Né? Elas não sabem disso, né? Mas a gente conversa sobre os casos, traz a visão. Ah, tá bom. Aí chega na hora, a coisa acontece, né? E não tem nenhum tipo de script pronto. Até que você anota os pontos, né? Por favor, não, até você porque anota. tem isso que é uma coisa interessante, né? Perguntaram sobre o formato, né? Então, o formato, assim, bem rápido, né? Pra gente não perder tanto tempo com isso, mas, assim, são grupos pequenos e a gente preza por isso. Inclusive... Pequenos 6 a 8, né? 6 a 8, a gente tem conversado, porque a gente está pensando já no formato para o ano que vem, né? Como a gente falou, esse ano foi um ano de experimentar. E eu acho realmente que é uma oportunidade, porque assim, a ideia é que a gente torne, eu acho que a riqueza maior dos nossos grupos é a coisa da exclusividade, da dedicação, quase assim, em grupo, mas individual que a gente tem com as pessoas. Então, que isso possa ser cada vez mais, né? Assim, que a gente possa colocar o potencial e energia nisso, né? Nessa riqueza, digamos assim. Então, certamente virão algumas pequenas mudanças para o ano que vem, mas não deve, né, ter tanta diferença nesse sentido. Mas são grupos pequenos e a gente pede para as pessoas enviarem os casos uma semana antes. Então, nós lemos, né, cada uma lê aí no seu tempo, e a gente tem uma reunião onde a gente, como a Camila falou, discute ali brevemente, traz as questões do caso. E é tão interessante, assim, né, que acho que agora todo mundo já está bem habituado, né? Quem entra, assim, pela primeira vez acaba... acho que fica um pouco perdido, assim, mas que, assim, muitas vezes a gente comenta coisas do caso que no primeira vez, porque a gente revê os casos, né? A gente acompanha, né, os casos. E numa primeira vez que a pessoa leva o caso, a gente acaba... Muitas coisas que a gente comenta entre nós, a gente não traz na supervisão. Por quê? Porque o ponto a gente precisa primeiro, né? Quantas vezes as pessoas ficam totalmente desnorteadas, não sabem bem o que está acontecendo. Tipo, parece que passou um furacão e a pessoa fala, meu Deus, onde está o telhado da casa, a porta e sei lá mais o quê, né? Tá tudo uma bagunça. Então a gente tem essa coisa de, sabe, trazer e organizar. Só organizar. Quer dizer, isso já é estruturador. A partir daí, aí são outras coisas, há um refinamento que vai acontecendo depois, né? Mas, assim, cada coisa no seu tempo, né? Acho que uma coisa que a gente tem falado muito nos nossos grupos, né? É da coisa das pausas, do ritmo da sessão, do silêncio necessário, né? Então, assim, quando a gente estava conversando, a nossa ideia, né, era fazer algumas lives e, enfim, Camila e eu somos pessoas que praticamente não trabalhamos, a gente passa as semanas assim de barriga para cima e pernas para o alto, né? Então, assim, não houve como a gente conciliar as agendas. Eu falei, cara, tem que ser no domingo, tem que ser no domingo, porque, né, enfim. Então, assim, acaba que a gente muitas vezes conversa e tal, mas a gente traz nos grupos coisas que são muito da nossa prática clínica, né? Que acaba que, como a gente falou no início aqui dessa conversa, né? É muito o nosso... talvez, assim, eu poderia dizer a nossa maior riqueza, né? E Camila está há 16 anos, né, já no consultório, eu também, 12 ou 13 por aí. Se for contar os estágios aí é mais até, mas enfim, é realmente algo que é aquela coisa, né? A gente precisa, né? Eu estava até conversando com uma das nossas meninas aí da supervisão. A gente precisa, por exemplo, ler, né? É importante a gente ter uma bagagem de literatura, né? Por quê? Porque a gente precisa ter vivido vidas enquanto terapeuta. Ou vai ser na nossa própria experiência de vida, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito abençoada por ter tido muitas oportunidades de viver,
né? Então, me sinto uma pessoa muito velha, o que eu acho ótimo. Velha de alma, né? Assim, porque para um bom terapeuta isso é muito necessário, né? Então, a gente traz, assim, a bagagem dos anos da prática clínica, estando com pessoas a serviço, né? E as nossas próprias experiências e as nossas bagagens outras, né? Então, essa sexta, por exemplo, né, até trouxe questões minhas ali, né? Ia ajudar algumas coisas ali que eu até falei, acho que eu nunca falei isso em grupo, né? Falei com poucas pessoas que eu conto no dedo, nada demais, mas assim, que eu entendi que aquilo podia ajudar na conversa que a gente estava tendo, né? Então, assim, de verdade é algo que a gente sempre fala, né? A gente não ganha dinheiro com a supervisão ainda, porque a gente realmente começou fazendo sem saber muito no que ia dar, e é uma coisa que tem um preço que é inestimável para a gente, mas a gente quer realmente poder até se dedicar mais, né? A partir do ano que vem, a gente quer estruturar melhor, a gente quer poder, assim, realmente saber, ter, assim, um grupo, ainda que seja um pequeno grupo, mas que, olha, a gente vai se caminhar junto, né? Contem com a gente, como a gente já faz, mas de uma maneira ainda mais, porque é aquilo, né? Assim, a gente vive na realidade e, enfim, né? Eu trabalho muito, Camila trabalha muito. Esse fim de semana, por exemplo, foi a semana que eu trabalhei. Ela até brigou comigo. E, enfim, e é isso, assim. Só que a gente, né? Acaba que a supervisão, se a gente for contar, são 4 horas, né? Por semana, né, do jeito que nós temos sempre 2 grupos por semana. Mas fora o tempo de se dedicar a ler os casos das nossas reuniões, né? Então acaba que são mais horas trabalhadas e, enfim, e a gente tem um tempo a prezar também, né? Para a gente poder sempre fazer um bom trabalho, a gente precisa poder se dedicar a ele também, né? Mas assim, a coisa do Famosa coerência. Sim, sim. E a coisa do time Caju é muito, né? É a riqueza de vocês terem a possibilidade de serem acompanhados por 2 olhares, assim, que são muito parecidos, mas a partir de pessoas distintas, e que verdadeiramente estão a serviço do outro, né? Esse ponto, para mim, assim, é um dos pontos que a gente mais tem conversado, né? Porque a gente também vê que é isso que, na verdade, acaba fazendo a diferença, às vezes, entre uma cura ou uma pessoa que sai de uma terapia. Sabe assim? Quer dizer, se você tem autenticidade, se você sabe de que lugar você fala, assim, de quem você é, se a gente fala da nossa essência, se eu falo a partir do centro de quem é Juliana, não tem como isso não dar certo. Sabe assim? Eu tenho o corpo, né? Eu falo tanto do corpo, né? Qual é o corpo da pessoa? Não é o corpo se a pessoa tem a barriga trincada ou não, não tem nada a ver com isso. É com que presença. A presença, ela passa também pelo nosso corpo, né? Pela nossa voz. Então, existem muitos trabalhos, muitas coisas que a gente acaba fazendo ali também nos grupos, ajudando, puxando essas pessoas para um lugar em que elas vão encontrando a sua própria voz, digamos assim, até parafraseando um pouco o Malé, né? Então, enfim, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se ainda tem algo que tenha faltado a partir do que a gente conversou, cara. acho que além dos 2 olhares. Tá me ouvindo bem? Tô. É que entrou uma ligação aqui, você tá bem baixinho. Além dos 2 olhares, embora parecidos, né, sobre a clínica, que vem de 2 pessoas distintas, né, e tudo isso que você acabou de dizer, tem também, que a gente já falou, mas a gente sempre enfatiza, né, a questão do grupo que a gente cria, né, tem a contribuição do grupo, né, não só dos olhares das colegas, mas assim, do acolhimento, Uhum. né, dessa presença de pessoas também interessadas no próprio crescimento, no crescimento dos seus pacientes e das colegas, Uhum. né? Então, assim, eu acho que isso é algo que a gente conseguiu criar que também diz muito, né? Sim. Ai, que vergonha.
Ninguém tem nada para perguntar? Tem alguma coisa a comentar? Gente, teve algum comentário, alguns comentários das nossas supervisionárias. Muito obrigada. É. Acho Assim, que eu tinha, né, anotado, como boa melancólica que sou, né? não estou escutando direito, mas tudo bem. Você ficou mais baixinha mesmo, vê se melhorou. Eu não sei arrumar. Eu também não sei ajudar muito nessa parte. A gente Não é porque eu não queira, é porque me faltam recursos. a mim também. Ai, É porque entrou umas ligações, eu fiquei desligando assim, e aí não soube voltar. A mas propina é na sua conta. Olha, tem uma coisa que a gente costuma fazer, e aliás, vamos falar disso, que eu acho que é muito, muito bom, né? Que muitas vezes a gente não desculpa, só para avisar consegue. que a Manu disse Ai, que nós obrigado, Manu. estamos normais, porque ela sabe que Nós a gente estamos, porque somos estranhos. Já entendi. mas ela Já fez questão entendi. de deixar ali para o público, né? Eu não estou escutando nada, mas tudo bem. Uma das coisas que, né, e por falar em propina, uma das coisas que seria interessante a gente falar, mas e que é algo que nos traz uma grande satisfação, né? Isso é muito sério aí, meninas. Vocês são, entre aspas, alvo disso, as que, enfim, estão no nosso grupo, né? Que a gente não consegue, eu e Juliana, a gente não consegue dar conta da demanda de pessoas, né, que nos procuram para terapia, né? Por vários motivos. Um deles a gente não tem agenda, né? E uma das coisas que tem nos trazido satisfação é poder ter com quem contar e pessoas para quem indicar. Então, a gente tem as nossas supervisionandas, claro, como uma possibilidade de indicação que nos deixa seguras, né? Porque, afinal de contas, as pessoas nos procuram, a gente tem cuidado para saber para quem que a gente vai encaminhar. Sim. E isso também é uma das. Né, assim, a gente tem essa preocupação em formar pessoas, seres humanos, não é formar simplesmente de forma teórica, porque tem gente, a teoria, né? Você pode encontrar por si só. Mas articular isso com a clínica é o nosso trabalho. E nesse sentido, quando a gente fala muito de presença e de desenvolvimento de personalidade, amadurecimento, isso é fundamental para fazer um bom trabalho no trato com pessoas, na clínica de psicologia. Bom, né? Tem, na ciência da alma, a gente tem pessoas que confiam a alma delas, as vidas delas a gente, então a gente tem que estar pronto para atender essa demanda, dentro dos nossos limites, óbvio. E então a gente, né, tem a possibilidade de formar pessoas, seres humanos, e com isso alcançar mais pessoas que precisam. A gente está num momento que, graças a Deus, as pessoas estão procurando ajuda profissional para suas, né, para cuidar de suas almas. Então, assim, a gente não consegue dar conta, né, da demanda, mas a gente consegue, sempre, né, de estender os tentáculos aí e conseguir alcançar mais pessoas de forma que a gente se sinta satisfeita, segura, Sim. né? E isso, né, Cá, isso foi ótimo você ter, né, falado, lembrado disso, né? Porque realmente é uma realidade, né? Na verdade, que existe hoje. Acaba que muita gente, a gente às vezes não tem como absorver por N razões, e ter com quem contar, assim, ter para quem indicar, sabendo, cuidando desse espaço, né? Assim, não simplesmente assim, encaminhando e sem saber o que vai acontecer exatamente com aquela pessoa, né? Mas tendo esse cuidado, né? Então, isso é uma coisa que também, né, não tem preço, né? Mais uma vez, é incrível assim como que a gente conversa, a gente olha assim para esse trabalho aí que vem sendo feito, né, por nós duas com os nossos grupos e realmente assim tem uma riqueza muito grande, não só na nossa entrega, mas no que está acontecendo assim, né, no desenvolvimento das pessoas, enfim, nos frutos que vão dando. Né? A gente vai plantando sementes e a gente finalmente consegue ver, e só para as pessoas entenderem, as coisas não são de uma semana para outra.
Tem pessoas que estão desde fevereiro no nosso grupo. A gente está caminhando para novembro. Então, assim, são meses, são anos. Eu sempre falo, às vezes a gente vai se dar conta de uma coisa anos depois de alguém ter falado algo. Porque cada um tem o seu tempo, né? E temos companhia. E assim, sempre. E assim, é muito bom. É muito bom a gente ter essa tranquilidade de ter com quem contar, sabendo que é uma coisa cuidada, sabendo que são pessoas que estão comprometidas em ser e não em parecer ser somente, né? Que esse é um outro ponto ali que pega muito as nossas conversas, né? A verdade é que, né, você sabe, o pessoal da supervisão acaba que também sabe, eu, por exemplo, tenho, no momento, né, eu tenho atendido muitos pacientes graves, assim, mais graves, pacientes que requerem um pouco mais enfim, de atenção e tudo mais. Dedicação, Dedicação. até de presença, né? Não, no fim das contas, presença. E assim, nós somos seres humanos, então assim, é fato que nós vamos falhar, digamos assim, né? Seja pelo cansaço, seja pelo que for, mas eu sempre me pergunto, né, até por ter essa experiência de trabalhar com pessoas, desde sempre, desde o início da minha prática clínica, eu sempre trabalhei com pacientes graves, sempre. Então, assim, eu sempre me pergunto, né, quando eu olho assim, e eu vejo um parecer ser tão grande, né, eu me pergunto, né, como que faz, assim, o que acontece? Porque isso é uma das coisas que mais me dói o coração. É quando, por exemplo, eu não tenho como absorver uma pessoa que, né, eu falo assim, meu Deus, para quem que eu vou encaminhar? Né? E agora a gente começar a ter essa possibilidade de uma maneira mais cuidadosa, né, com aquele que nos procura e que por alguma razão a gente não tem como atender naquele momento, isso assim, uma coisa que eu não tenho nem o que dizer. Porque, de fato, pacientes mais graves, o que tem acontecido cada vez mais, né, assim, até a própria pandemia, ela só colocou isso em exponencial, digamos, é que as pessoas elas estão adoecendo cada vez mais, né? Não do Covid, né? Eu quero dizer, emocionalmente, espiritualmente, as pessoas estão cada vez mais adoecidas. Então, assim, nós precisamos mesmo de pessoas que tenham condições de absorver isso, né? E aí, assim, indo para um outro ponto, que às vezes as pessoas, você falou da pessoa que te mandou aí a mensagem que vai começar a atender e tal. Eu sempre falo, né? São duas coisas muito, muito importantes. São coisas que eu particularmente fiz desde o início, né? Primeiro de tudo é a própria terapia. Segundo é uma boa supervisão. Porque não tem como, né? Assim, a gente tem que estar rodeado dos bons, dos melhores que nós naquilo ali, para a gente poder avançar, para a gente poder, enfim, chegar lá também, né? Então, não tem como deixar de lado a terapia, não tem como deixar de lado a supervisão. Assim que a minha opinião, todo mundo precisa de terapia? Não é todo mundo não, né? Assim, mas 99,9% sim. Então, se você pelo menos em algum momento, né? assim, você vai ser exceção, né? Então, a gente vê que isso faz muita diferença, né? Porque não tem como a gente amadurecer, e se a gente está falando que a gente quer ser um bom terapeuta clínico, um bom clínico, que precisa ter uma personalidade desenvolvida, então a gente está falando em amadurecer, não tem como amadurecer sem, antes de tudo, saber quem eu sou. Então, assim, eu vejo assim, as pessoas às vezes enfiam a carroça na frente dos bois e dá um bololô danado, né? Então, assim, vamos com calma, procurem estar acompanhados né, nas supervisões, na sua própria terapia. Mas eu estou começando, não tenho dinheiro. Olha, eu sempre falo quando eu trabalho com estudantes, ou falo para estudantes, né, que uma coisa muito importante para quem quer clínica é junte dinheiro, trabalhe em outra coisa, se for necessário, faça qualquer coisa. Eu demorei muito tempo para começar a poder dizer que vivia da clínica, eu tive outros tipos de formas de ganhar dinheiro, mas eu sempre quis isso. Eu tinha na minha cabeça que eu ia, até um certo período, eu ia tentar, né, com toda a minha dedicação.
Então, assim, eu vejo as pessoas desistindo muito rápido. Eu entendo que existem problemas da ordem do real, assim, né, financeiros, mas aí, então, assim, talvez não seja para você. Assim, as coisas elas têm que ser claras, né? Então, assim, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém e dizer assim, ah, não, deixa para depois, começa aí a atender. Olha, acho difícil disso dar certo, sabe? Até Investe. porque você tem pessoas na sua mão, se você não tem Pessoas, condições de não é o lidar com as suas computador, né? questões, né? Oi? Exatamente. Não é o computador, são seres humanos. Que, que houve? Você está lendo? Não, eu tô Que o lendo nosso grupo é porque não internacional. aparece aqui para mim. A gente, né, fala muito disso, né? Existe um pedaço, Internacional. enfim, do tratamento que passa pela ordenação, né? Isso. E vamos ajudar o povo a ficar ordenado como, né? Se a gente está mais bagunçado do que, Isso aí. né? Enfim, E é tem, isso, eu tem... acho. Temos mais coisa? É porque eu não sei bem, eu tô por fora do horário, eu não sei Ah, se. deve ter já dado o tempo. Eu acho que tem algumas supervisionandas nossas que, se elas quiserem dar um depoimento, assim, pode fazer um videozinho que a gente, se quiser, né? Se não quiser, não precisa também. Se vocês acharem que tem algum assunto que seria interessante da gente trazer em pauta, ou mesmo quem tiver interesse, Ah, é e só aí, perguntar aí que a sim. gente, a gente traz aí. E aí, né, só que a gente nem falou, né? A gente então tá abrindo 5 vagas, cara. São 5 vagas só, Eu né? acho que você me falou mais cedo, mas eu já Eu acho que esqueci. são 5 vagas, são 4 ou 5 vagas para No ainda total. no total, no total. Para quem quiser entrar e tentar ir esse ano, porque para o ano que vem a prioridade vai É, ser de quem já é do grupo, né? Digamos assim. Então, quem quiser é só entrar em eu vou contato. ter uma conversa com a senhora, dona Rafaela. Eu vou ter uma conversa com Tá a muito senhora. cedinho, você Ó, viu? Tá muito ó. cedinho, é assim. Olha, chegou mais um. Mas olha, muito bom. Eu fico muito feliz. Nossa, tem muito tempo que eu não abro esse Instagram, principalmente para fazer uma live. Nossa, E eu quem. tinha assim, tinha a galera do time Caju, tinham muitos pacientes meus aqui também. Fiquei muito feliz mesmo. Muito feliz de estar com você. Num A gente quase domingão não à se fala, tarde, hein? Oi? a gente quase não se fala mais, né? Então, tem que marcar É assim, verdade. reunião, live. Pois é, né? É reunião live. A gente vai fazer assim agora, já que a gente não tem tempo para Uhum. conversar. Da meia-noite às 6 só não vale. A gente faz live e Ó, tá depois a me gente dando que põe. falta 1 minuto e 50. Aí eu acho que tem que Então, a encerrar gente agora. agradece a presença das nossas queridas cajuzentas. Oh, Marie quer sair do ambiente, tem nós que abrir a também porta. amamos E, vocês. oh, Assim a gente e, chora, gente. Não pode. Nós somos é, duronas. Só que não. e aí grava esse negócio aí para a gente ter guardado e para quem tiver interesse de entender. Eu espero que tenha dado para o pessoal aí ter entendido mais ou menos como funciona, Bom, eu tô com né, a qual é a caixinha aberta, proposta. você também. Qualquer dúvida podem mandar Se lá alguém também, que a gente tiver. responde. E eu acho que também a gente também não. Tem algumas coisas que a gente mencionou aqui que a gente nunca tinha falado para as meninas também, né? Acho que não, acho que não. Ah, obrigada. Minha mames, tô com saudade. Então, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite para essa live. Sinto tão honrada. Pela primeira vez participei como convidada de uma live. Ó, Nossa, finalmente. muito chique, né? Meu Deus. Muito chique, ninguém me Enfim. convida. Tá Bom, certo, então. então é isso. Eu vou Meninas, um encerrar, vou beijo. Obrigada tentar deixar pela salvo. presença. Espero que tudo dê Que? certo. Falei que eu vou encerrar, vou tentar deixar salva. Se tudo der certo, ficará salva. Beijos. Nos vemos. Bom domingo, pessoal. Igualmente. Igualmente. Fica com Deus.